Aí. Vamos ver a reportagem na tela da Band. Me ajuda aí, ô Claudinho. Queria que o senhor falasse um pouco pra gente, é normal acontecer uma situação como essa, no meio de um inquérito, você ter uma mudança de um delegado sem um motivo claro? Não, não é normal. Se houve essa mudança é porque há algum indício de irregularidade. Não sei se por parte do delegado ou da cúpula da polícia ou da secretaria. Por que tiraram ele? Qual foi o motivo que tiraram ele? As imagens dos policiais de câmeras, por que não foram entregues para a justiça? Isso precisa ser explicado. Porque era um milionário? Porque a mãe é poderosa? Qual é o interesse deles de ficar protegendo uma pessoa que mata um pai de família? Qual é o interesse deles de ficar protegendo uma pessoa que desgraça a vida de um pai de família? Então isso precisa ser investigado. E um dos meios de investigação é você pegar e expor as imagens dos policiais, para saber se a mãe ofereceu dinheiro, para saber se alguém ligou para os policiais, não apresenta, deixa embora. Vai estar lá na câmera. Se tiver realmente, se estavam usando a câmera, creio que estavam, vai estar na câmera isso. Por que não expõe isso agora? A gente vê, delegado, é que em alguns casos, né, eles têm uma celeridade tão grande de entregar a câmera, como a gente teve essa semana, o caso de Paraisópolis, que praticamente no mesmo dia a Polícia Militar cedeu, né, a imagem da bodycam, mas desse caso que já se arrasta há um tempo e que até agora não foi entregue, né, essa bodycam. Chama atenção esse ponto, né? Claro, porque se teve alguém que pediu, que interferiu para não apresentar, muito provavelmente vai pegar o áudio dessa pessoa falando. Então, por que não apresentaram? Eles tinham que pegar esse indivíduo, levar até um hospital e apresentar para a autoridade policial. Era isso que teria que ser feito. Não fez por quê? Se fosse o contrário, se fosse um motorista de aplicativo que tivesse matado um playboy numa Porsche, estaria preso. Agora, porque é pobre, porque tem influência e porque sofre pressão, eles fazem isso? Está errado. Isso precisa ser investigado. Qual é o interesse de se proteger? Praticamente eles liberaram ele do flagrante, né? Perfeito, você falou com muita perfeição. A função dos policiais era, se ele está machucado, eles levam até a delegacia ou escoltam até o hospital, e depois apresentam para o delegado de polícia. E não mamãe chegar, eu vou levar o filhinho embora porque está com um carro de 1 milhão. Isso é inadmissível, é inaceitável. Será que se fosse pobre, eles dariam esse mesmo tratamento? Está errado isso, muito errado. Estou falando agora um pouco sobre a situação geral, né? O senhor acredita que pode se existir, pode se levantar a suspeita de que nesse caso, já que já tem um tempo que isso está acontecendo, de que haja uma pressão por parte da defesa, por parte da família, né, desse motorista, com relação à própria secretaria, já que a mudança, né, do delegado pode ter sido tomada uma decisão a partir de uma alta cúpula? O delegado precisa ser ouvido, né? Mas o problema é que a polícia civil, ela é muitas vezes subserviente ao governo. E eles ficam com medo de falar. Eles não se insurgem contra o governo, contra o secretário, porque são transferidos. Agora, chama atenção. Por que ele foi afastado? E isso tem que ser investigado. Se está tendo uma pressão porque é milionário, porque é dono de construtora, porque anda de Porsche, tem que ser investigado isso. Não é normal uma situação como essa. Não é normal, é anormal isso precisa ser investigado. E quem tiver ligado para soltar tem que ser punido, tem que ser identificado. Se alguém ligou para, olha, não apresenta, se teve uma ordem, porque é difícil também para o praça, que é o soldado, o cabo e o sargento, quando liga alguém de uma patente superior ou de algum lugar, é difícil para eles também, falar, olha, não, então tá bom, eu não vou apresentar. É muito complicado para eles, porque ou eles ficam entre a linha da prevaricação, ou depois acontecer isso que aconteceu agora. Porque com certeza eles serão punidos, mas eles vão se defender. E quando eles se defender, se houve isso, não podemos ser leviano em afirmar, se houve isso, eles têm que entregar. Falando agora mais um ponto, para a gente finalizar, é com relação ao que tem acontecido entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A gente viu uma mega operação, né, com relação às empresas de ônibus relacionadas ao PCC, que a Polícia Civil foi escanteada. A gente está vendo também o governador Tarcísio agora que vai autorizar que a Polícia Militar faça alguns flagrantes, Isso cria uma rixa dentro da polícia, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil? Com certeza. É mais um erro. Já teve o primeiro erro quando aumentou mais o salário do policial militar e do policial civil ficou aquém. Tá cheio de problema polícia civil. As viaturas estão sucateadas pelos interiores aí, a cidade de Cravinhas, a delegacia caindo aos pedaços, viaturas sem manutenção. Basta a gente olhar numa delegacia, vocês reparem na viatura da polícia civil e depois reparem na polícia militar.
É só reparar isso. Por que que um funcionário que trabalha, um policial que trabalha na Secretaria de Segurança Pública, PM, ganha mais que um policial civil? Por que tiveram aumento maior do que a Polícia Civil? Por que tiraram verba da Polícia Civil? Por que que as viaturas estão desse estado? Por que que falta papel, como eu recebi denúncias que até papel falta? E aqui vai um apelo também para os diretores da Polícia Civil que compõem o conselho, inclusive o secretário adjunto. Tome muito cuidado para vocês não serem o responsável por colocar uma pá de cal na Polícia Civil. Vocês vão ficar com essa taxa nas costas se vocês não fizerem absolutamente nada. O argumento deles fazer o TC é uma falácia, é um erro. É só você reparar, você, cidadão. Repare, quando você for deixar seu filho na escola, se tem uma viatura da Polícia Militar fazendo a ronda. Você que sofre pancadão aqui nas periferias de São Paulo, repare se quando você liga o 90 vai a viatura. Não vai. Então eles vão deixar de fazer o trabalho deles para usurpar a função da Polícia Civil. E isso está errado. Quanto não chamarem os policiais civis para participar da operação, outro erro. O Datena foi o primeiro a falar isso. E eu agradeço ele por ter coragem de falar. Por que que não chamaram? Porque tinha inquérito que foi encaminhado para o Ministério Público. E a informação que eu recebi é de que eles pegaram esse inquérito, não devolveram para a Polícia Civil e depois fizeram uma investigação e deixaram escantear a Polícia Civil. Mas quem é que manda nas polícias? É o secretário. Então ele tinha que falar, a Polícia Civil é responsável pelas investigações, é responsável, ela tem que estar junto sim. Ele poderia ter dado essa ordem. Não é o promotor que tem que escolher quem ele chama, é o secretário que decide quem ele vai mandar no apoio. Então, a gente vê que isso pode, inclusive, criar uma rixa entre os próprios policiais, não só quando a gente fala da estrutura, mas entre o próprio policial que está trabalhando no dia a dia, né? Vai causar um problema gigantesco. O policial civil e o militar não aceitam usurpação de função pública. E quem vai pagar o pato, mais uma vez, é a população. E quem vai trabalhar mais do que já trabalha são os praças, soldado, cabo e sargento.